Fala, meus queridos, e aí, como é que vocês estão? Beleza? Continuando aqui, resolução da prova da Uninasal, tá certo? Para entrada no curso de medicina, não é isso? Da Uninasal de Recife. Vamos lá. Seguindo aqui com o nosso combinado, com as questões que a gente está fazendo, vamos para a questão. Deixa eu ver aqui. Para a questão 52 da prova, eu tinha dito no vídeo passado, que era uma questão de física moderna, né? Isso sobre relatividade, tá certo? É um assunto que é pouco visto na escola, por isso quem vai fazer esse vestibular tem que se aprofundar mais um pouco nesse assunto, certo? Vamos lá, veja só. Acredito que todo mundo está vendo aí minha tela, não é isso? Deixa eu organizar aqui do jeito que eu gosto. Pronto, vamos embora. Um feixe de elétrons foi lançado com uma velocidade relativística perpendicularmente às linhas de campo de indução de um campo magnético uniforme de módulo B. Então, veja, tem a ver com relatividade e com magnetismo. Então, ele foi lançado. O que é que isso quer dizer? É basicamente, eu tenho um campo uniforme, certo? Que vai colocar a partícula nessa trajetória aqui. Esse campo uniforme, ele recebe uma partícula que está com velocidade relativística, ou seja, que está com uma velocidade próxima da velocidade da luz. Quando isso acontece, pessoal, alguns efeitos começam a ser percebidos, certo? O tempo de quem está no referencial da partícula, aqui uma pequena revisão, tá? Antes da gente continuar a questão. O tempo de quem está no referencial da partícula e a distância percorrida por quem está no referencial da partícula mudam em relação a quem está do lado de fora. A gente vai ter um tempo para quem está do lado de fora igual a delta T0 é o tempo próprio, ou seja, no referencial da partícula, vezes gama. Professor, o que é esse gama? Esse gama é o fator de Lorentz. Ele é 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, tá? Isso é especificamente lá do assunto de relatividade restrita. Esse cara é sempre maior que 1, tá bom? O que quer dizer que se eu tenho uma situação como essa, o referencial de quem está fora do objeto que está se movendo nessa velocidade próxima da luz, quem está fora vai perceber uma dilatação do tempo, certo? E em relação ao espaço, veja, por que é uma dilatação? Porque esse cara aqui é maior que 1, e se eu tenho um número multiplicado por alguém que é maior que 1, eu tenho um resultado aqui maior, né? E o ΔS vai ser assim, ΔS, ΔS0 sobre gama, né? Como esse gama ele é maior que 1, se eu pego um número e divido por alguém que é maior que 1, vai dar um resultado menor. Então, o meu tempo é o tempo do referencial que está fora de um objeto se movendo à velocidade da luz, ele é contraído. Perdão, o espaço medido por alguém que está fora do referencial de um objeto que viaja próximo da velocidade da luz, ele é contraído, enquanto que o tempo ele é dilatado, certo? Pequena revisão aqui de relatividade restrita. E o que é que acontece? Acontece uma mudança também na energia cinética do objeto, tá? Que ela agora passa a ser medida como sendo gama menos 1 mc ao quadrado. A energia cinética relativística passa a ser medida assim. Ou melhor, calculada assim. Certo? Aí, beleza. Depois dessa pequena revisão, a gente entendeu que a partícula está lá no movimento circular. Alguns são os dados. A energia de repouso do elétron, que é essa daqui, certo? A massa de repouso,
que é essa daqui, a velocidade da luz no vácuo e aqui o fator de Lorentz. Pronto, que é exatamente o nosso gama. Aí a pergunta é, a figura acima mostra a velocidade V de cada elétron, no caso ao lado, né? De cada elétron no instante em que ele passa pela posição A de sua trajetória dentro do campo. Marque o item que corresponde à energia cinética do elétron dentro do campo magnético e o vetor que representa esse campo. Perfeito. Então vamos lá. A energia cinética vai ser bem fácil de achar, né? Então vou colocar aqui massa de repouso. E aí vamos lá. O nosso gama, que é o fator de Lorentz, a questão já informou que é 1,4 menos 1, certo? E para quem não viu esse assunto ainda, a energia de repouso, que ele colocou aqui, ó, que vale 0,5 MeV, ela está bem aqui. Energia de repouso é calculada como sendo isso daqui. Ou seja, então a gente fica com 1,4 menos 1 fica 0,4. E a energia de repouso eu sei que é 0,5 MeV. Conclusão. A minha energia é 0,2 MeV, minha energia cinética, né? Não é o que foi pedido? 0,2 MeV. Então, só por conseguir aplicar a fórmula, saber onde era cada conceito, a gente já resolveu aqui, nossa vida já descartou, resolveu não, mas pelo menos descartou duas alternativas, certo? Aí veja, agora a gente tem que lembrar um pouquinho de magnetismo, certo? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a velocidade do elétron e eu tenho uma força, galera, que está para cá, certo? A força magnética, essa força seria a força equivalente à força centrípeta, por isso que ele está nesse movimento circular. Só que essa força centrípeta vai ser, na verdade, a força magnética, porque existe um campo aí por onde está passando esse feixe de elétrons. Como é que a gente determina a força magnética? A gente vai usar uma regra chamada regra do tapa. Funciona assim. Eu quero que você faça em casa aí para você entender o que está acontecendo. Você está olhando para o papel, certo? O seu polegar, ele vai no sentido da velocidade. Colocou aí o polegar no sentido da velocidade? Assim, ó, que nem eu estou fazendo com minha mão. Fez aí em casa? Beleza. Quando se trata de uma carga positiva, a gente vai encontrar a força a partir do dorso da mão, certo? Quando se trata de uma carga positiva, a gente vai encontrar a força a partir da palma da mão, tá bom? Mas a regra é, você bota o seu polegar no sentido da velocidade e os dedos vão no sentido do campo magnético. Aqui a gente tem que determinar o campo. A gente não sabe para onde ele está. Mas vamos supor que o campo está para dentro. Como se trata de uma carga negativa, que é o elétron, eu tenho que dar a tapa com o dorso da mão. Então, se você está fazendo comigo, a velocidade está no sentido do meu polegar, as linhas de campo estão para dentro e o dorso da mão vai dar uma tapa, certo? No sentido da circunferência que está aí. Então, como eu supus que o campo magnético está entrando, essa tapa com o dorso da mão está compatível com o sentido da força que eu desenhei aí, que eu sei que já existe. Então, a gente determinou dessa forma que o campo está entrando. Professor, se não fosse assim, se o campo estivesse saindo, então vamos lá. O campo está saindo, certo? Então, no sentido, V no sentido da velocidade, o campo está saindo, então está assim para cima, a tapa com o dorso da mão ia estar, ou seja, na mesma direção da força que está aí, mas no sentido contrário. Então, isso é o problema. Essa é a chamada regra do tapa, certo? Então, se você fizer direitinho, recapitulando, V no sentido do polegar,
ou melhor, polegar no sentido da velocidade, as linhas, o dedo tá no sentido das linhas de campo, e a força que eu estou vendo que tem que ter aí tá no sentido apontando para o centro da circunferência, eu tenho que dar o tapa com o dorso da mão, porque a carga é negativa. Então, o que é que a gente concluiu? Que as linhas estão entrando. As linhas que estão entrando, pessoal, são representadas assim, ó. Certo? Ou seja, nosso gabarito é a letra A de amor. Veja, o que é que eu achei dessa questão? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Essa questão, apesar dela não ter tido quase conta, ela foi uma questão de médio para difícil. Por quê? Porque eu tinha que saber utilizar o conceito de relatividade restrita e de magnetismo, que são dois assuntos difíceis. São dois assuntos difíceis, tá? Então, é isso aí, beleza? Vamos seguindo em frente. Próxima questão. A gente vai postar semana que vem. Deixa eu só dizer aqui sobre o que se trata. Próxima questão é uma questão de calorimetria, certo? Ou melhor dizendo, é uma questão que envolve potência e energia. Potência e energia, tá bom? Então, pessoal, é isso. Um abraço para vocês. Até a próxima. Valeu.